Oi, Amanda, tudo bom? Boa noite, Mauro de Souza. Boa noite, boa noite. Como pontualmente estamos aqui começando mais uma live. Hoje não é basquete, pessoal. Vamos lembrando que as lives são também para nós aprendermos. Vamos falar com Elton Parente. Vou deixar ele se apresentar mais. Espera aqui, ó. Ele é doutor em gestão de pessoas, FEA USP, com intercâmbio na Universidade de Rhode Island, palestrante e pesquisador sobre bem-estar financeiro, qualidade de vida, empresário, consultor, auditor de contas. Ele já está aqui. Então nós vamos começar a bater esse papo, perguntas, dúvidas, estamos aqui, é um bate-papo com vocês. Legal, pessoal? Vamos lá, ele já está em... E pontualmente, vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Oi, Ale. Oi, Elton, tudo bom? Que bom falar com você. Esse contato aí Eu em que... comum da nossa amiga Luciana, muito legal. Sim, eu peço muito obrigado. Eu primeiramente quero agradecer por você aceitar esse convite de estar aqui com o pessoal, os seguidores, que tem pessoas de diferentes idades, né? Não só. E as minhas lives de quarentena, como eu chamo elas assim, é, elas se tomou forma por questão de exercício físico para idoso e eu não trabalho com essa área e eu acho muito feio as pessoas. Se eu não sei, eu tenho que chamar um colega que sabe muito expert na área para falar daquilo que ele fala. Eu falo de criança e adolescente, tenho mais propriedade, porque é meu mundo, eu vivo isso. Mas eu não vou falar de uma coisa que eu não sei e também para esclarecer para o público, né, nessa quarentena, até refletir de tudo que está acontecendo sem as fake news, que infelizmente está cheio de fake news por aí. Verdade. Só um minutinho. Orietta, ciao, un'amica mia italiana. Ciao, Orietta, tutto bene a Bergamo? Manda notizie. Olha, Então, que eu maravilha gostaria poder que trocar você se essa experiência. apresentasse. Hum? Joia. Eu tive um período aí em São Paulo, né? Passei 2 anos com doutorado aí na FEA USP, mas a minha história mesmo, ela vem de Porto Velho, em Rondônia, né? Sou natural de Porto Velho, Ah, que região legal. norte, né? E aqui vivi, me formei, né? Construí minha família e tive essa experiência aí de 2 anos em São Paulo e mais 6 meses nos Estados Unidos fazendo intercâmbio de doutorado. E o meu ponto de estudo mesmo foi essa questão da qualidade de vida voltada para questões financeiras, né? De ordem pessoal, até porque isso já tinha sido vários altos e baixos da minha própria vida, né? Que me levaram a estudar um pouco mais sobre isso e o que leva as pessoas a esses altos e baixos na vida financeira. Tá? Uhum. E isso realmente me despertou para alguns treinamentos antes do doutorado. Eu falei, quer saber de uma coisa? Além de eu aprender já um pouquinho, eu quero aprender mais. E aí me enveredei a pesquisar sobre isso. Tive uma orientação excelente na USP com a professora Ana Cristina Limonge, que ela fala tudo sobre qualidade de vida. E aí nós somamos muito bem na questão da qualidade de vida e o bem-estar financeiro. Então, meu estudo é muito focado nisso, em como a gente pode desenvolver pessoalmente, né? E também dentro das empresas, essa questão do bem-estar financeiro, que acaba refletindo em todas as outras áreas da vida. Então, é um pouco disso que eu falo, um pouco disso que eu trabalho também na minha atividade hoje. Muito interessante. Então, é uma das coisas que eu queria trazer também para essas lives e fico feliz que a Luciana fez esse intercâmbio para nós. Ela está aqui. Oi, Luciana, tudo bom? Para nós também comentar, porque nós estamos nesse momento muito difícil, no momento, infelizmente, que é triste pela saúde pública, e como você disse aqui, a saúde pública interfere também na saúde financeira, na gestão de pessoas, em tudo isso. E você chegar nesse ponto foi simplesmente maravilhoso para mim, para os seguidores,
para todo mundo, porque a nossa preocupação, lógico, eu estou preocupada com a minha saúde, com a saúde das pessoas, até dos meus seguidores, das pessoas que estão aqui, mas eu também tenho a saúde. Para ter saúde, nós precisamos de uma coisa que se chama dinheiro. E como você pensa nesse momento? Eu tenho um pensamento, você vai ter outro, alguns seguidores vão ter outro. O que nesse momento que a pior aflição que você está vendo da sociedade brasileira, não fala sociedade mundial, que, pessoal, nós temos que pensar que o Brasil é um continente. Aqui nós temos que pensar o que nós podemos resolver pontualmente dentro da nossa casa, para depois ficar falando de Itália, de Alemanha, de Espanha, porque eu já estou cansado de gente falar que, porque na Itália, eu falei, gente, peraí, vamos pensar aqui que nós temos outros problemas sociais que não foram solucionados durante o tempo e agora explodiu toda a bomba, não é verdade, Elton? Todo sentido, Ale. São crises de ordem totalmente diferente se a gente for analisar regiões do mundo. Então, a gente falar de Brasil é uma realidade específica, né? E o que a gente tem hoje realmente é esse agravamento, além da questão da saúde, a questão da falta de renda das pessoas e ainda aqueles que sustentavam a economia, que é a micro e pequena empresa, impedida de funcionar. Então, essas pessoas foram pegas de surpresa, né? E com as medidas que foram sendo tomadas, sem olhar lado A ou lado B, mas com as medidas que foram sendo tomadas, especificamente, elas ficaram sem renda. E isso está levando algumas delas a agora repensar comportamentos financeiros, preparação, construção de reservas, que era uma coisa que deveria já há algum tempo ser um hábito nosso, mas as crises vêm e vão também, e esperamos superar mais essa. Só que essa tem que ser superada com lições aprendidas. Tem que ser superada com lições que a gente possa, a partir de agora, tomar novas atitudes, assumir novos comportamentos e se preparar financeiramente. É claro, agora tem questões de problemas imediatos a serem tratados, né? E futuramente, no médio e longo prazo, estar mais preparados para qualquer tipo de crise que venha pela frente. Porque nós já vimos na experiência do mundo que crise é cíclica. As crises virão, elas não deixarão de existir. Então, a gente precisa cada vez mais estar preparado para isso. Então, o que você falou faz muito sentido, sim. E é muito bom estar aqui conversando com as pessoas sobre isso, para que elas, primeiro, saibam lidar com esse momento. Primeiramente, lidando com uma coisa que a gente chama na nossa área de estresse financeiro, além de todas as outras questões emocionais que estão envolvidas nesse momento. Mas o estresse financeiro é aquele estresse que faz a pessoa ficar o tempo todo preocupada com a conta dela para pagar, com a fatura do cartão, com os empréstimos, parcelas e tudo mais. E ela não para pensar no que ela poderia estar fazendo positivamente. No que ela poderia estar fazendo a partir da casa dela, utilizando a internet, utilizando o celular, se conectando com grandes redes que estão disponibilizando canais de vendas, né, para gerar rendas para essas pessoas. Soluções alternativas para esse momento. E, ao mesmo tempo, pensar já em como se reerguer no retorno às atividades normais. Então, ao invés de ela ficar pensando em como fazer essas ações positivas, agora é um momento de estresse, de preocupação, de foco em problemas. Se a gente ficar só focado no problema, a gente só vai agravar a situação nossa, financeira, e pior ainda, a gente não vai conseguir dormir, a gente não vai conseguir se alimentar bem, a gente não vai conseguir se exercitar bem, que é bem sua área, cuidar da saúde como um todo, né? E isso leva a gente a outros problemas de saúde correlacionados. Então, assim, realmente, esse fator é muito importante. E a gente falar disso para as pessoas que estão seguindo a gente nesse momento, com certeza, a gente espera que traga um pouco de luz também sobre a situação do momento. Sim, com certeza. Pessoal, dúvidas, perguntas, por favor, estamos abertos. É importante o bate-papo, a interação de vocês, porque ele está aqui. Eu trouxe uma pessoa do ramo do financeiro, gestão de pessoas, para nós termos uma conversa franca e aberta. Até uma coisa que o Elton falou, que é pontual, as pessoas, você que trabalha com gestão de pessoas,
Eu falo pela minha experiência, eu faço gestão de pessoas do modo esportivo, é totalmente diferente. Mas nesse momento pontual que nós temos distanciamento, todas essas normas que nós temos que seguir, eu achei, Elton, que aumentou o número de fake news e muitas pessoas, eu vi até dados que foram pesquisas sólidas falando sobre como o brasileiro está acreditando na fake news e isso como está afetando até na questão da pessoa raciocinar e reagir perante enfrentar esse problema, entendeu? O que você acha disso? Então, na área de gestão de pessoas, inclusive eu sou meio que bombardeado com perguntas das equipes que eu gerencio, né, justamente para ajustar, alinhar essas informações. Chega uma informação para eles de um crédito diferente no banco, de uma medida diferente do governo, de uma medida diferente da prefeitura, e aí vem para nós, para a gestão de pessoas, atender e confirmar ou não confirmar. Então, assim, esse bombardeio de fake news realmente está tirando um pouco o foco das pessoas, está realmente criando mais ansiedade, né? E isso é um problema realmente a gente está tentando minimizar na gestão de pessoas com o quê? Com mais transparência, utilizando mais os grupos de trabalho funcionais para disseminar informações legítimas, com fontes fidedignas. Então, a comunicação transparente é o meio que a gente tem para minimizar, mas infelizmente é tanta fake news que a gente vai ter que, na verdade, administrar isso, né, durante todo esse tempo. Mas que tira muito o foco das nossas equipes, tira. E são equipes que já estão preocupadas com as crianças que não podem ir para a escola e têm que lidar com as tarefas em casa, né? Estão preocupados com os pais, né, idosos que não podem ter contato com a própria família, com os próprios filhos e netos, né? E além disso, ainda tem esse bombardeio de notícias falsas que acaba atrapalhando ainda mais o rendimento do trabalho delas, né? E uma outra questão, Alessandra, nessa questão de gestão de pessoas, é o teletrabalho, né? De tudo isso, as pessoas que ainda estão empregadas, graças a Deus, né? Que continuam empregadas, mas que têm que estar em teletrabalho, e foi assim, de uma hora para outra. Então, foi uma rotina que foi transformada do dia para a noite, praticamente. Quem teve tempo para fazer isso foi o tempo de uma semana, né? E uma semana você não muda uma rotina assim tão drasticamente. Então, Sim. essa mudança de rotina também impactou muito a cabeça de todo mundo, né? Eu mesmo estou de teletrabalho desde o dia 23 de março, não me falha a data exata aqui, né? Então, desde 23 de março estou em teletrabalho e a gente acabou que, pelo menos eu que estou em gestão, a gente acabou que absorvendo muito mais funções, muito mais atendimentos, e muito disso deve também a essa questão das fake news, né? Para estar atendendo, para estar orientando as pessoas. E a nossa rotina de casa, do dia a dia, foi totalmente quebrada. Então, isso realmente gera um pouco mais de ansiedade. Então, muita atenção, pessoal, para dar esse suporte também para as outras pessoas das suas equipes, né? Para dar esse suporte também para os amigos, especialmente aqueles amigos que moram sozinhos, né? E aqueles colegas de trabalho que moram sozinhos, porque nesse ambiente de ansiedade, com isolamento dentro de casa, a pessoa que está em estágio de ansiedade ou trazendo para o nosso lado o estresse financeiro, ela tipicamente é uma pessoa que não compartilha dos seus problemas. Então, se você não está em contato ativo com essas pessoas, você não consegue dar suporte para elas. E essa é uma das ações que a gente tem trabalhado no nosso grupo também, que a gente está iniciando também esse contato ativo com essas pessoas que têm esse perfil, né, de morar sozinha, né, de estar isolada e de estar, às vezes, em teletrabalho e precisar desse suporte também. Então, essa é uma atenção que a gente tem que ter também com essas pessoas. Ok. Eu tenho uma pergunta aqui do André Lobisomem. Ele é de Pernambuco, Arco Verde. Ele pergunta a seguinte pergunta: saiu uma notícia que o governo iria disponibilizar recursos para empréstimo para empresa, só que não poderiam demitir. Você acha que vale a pena pegar o empréstimo, já que depois tem que pagar? Boa pergunta, André. Essa pergunta é importante porque faz as empresas se reorganizarem financeiramente. Tá? Na verdade, o que tem por trás
O que é importante dizer sim ou não é a empresa se reorganizar financeiramente. O que eu te digo é que na maioria dos casos vale a pena sim, porque são juros diferenciados, são juros subsidiados. Então vai ter uma condição diferenciada para acesso nesse crédito. Agora, se é uma empresa que ela não tem só o problema desse período, mas ela já vinha acumulando problemas financeiros, pode ser que ela crie um risco, né, um problema maior ainda. Então, se essa empresa vem acumulando problemas financeiros já antes da pandemia, e ela vai tomar o crédito agora para resolver esse problema da pandemia, ela não vai conseguir resolver tudo. Ou seja, ela vai ter mais um problema para resolver. Então, isso tem que ser evitado. Isso tem que ser evitado. E aí, o que eu falo para alguns empresários nesse sentido é o seguinte, e é especialmente micro e pequeno empresário, tá? Que é a área mais crítica. O seu negócio, o seu empreendimento é agregar valor na vida das pessoas. Então, não importa o que você vende hoje. Em outra condição, o que você poderia oferecer de solução para as pessoas e ser remunerado, né, com um outro negócio se esse não for mais viável? Porque pode ser o caso, infelizmente, de que esse não seja mais viável. Mas você pode reorganizar a sua vida para pensar em como gerar novas soluções, né, agregar valor na vida das pessoas e ter resultado por isso. Seria um novo negócio. Tá? Então, é aquilo que a gente tem visto, né, algumas pessoas comentando. É melhor você fazer isso com o CNPJ, né, do que com o CPF. Acabar com o CNPJ do que acabar com o CPF. Né? Então, se for o caso, é preciso reestruturar, sim, né, essa questão. No geral, esse não é a grande maioria. A grande maioria são as pessoas que podem se reestruturar financeiramente e aproveitar esse crédito subsidiado. O problema que eu vejo ainda, André, é que esse crédito está demorando para chegar na ponta. Está demorando para chegar na ponta do empresário. Né? Então, o governo fala, até isso virar lei, virar um decreto, virar uma norma, leva um tempo. Até essa norma chegar nas grandes redes de banco, demora mais um tempo. Até chegar no gerente da conta do meu banco, demora mais um tempo. Então, está demorando muito para chegar. E eu falo isso porque eu também tenho um negócio, também sou empresário, né? E sei dessa realidade também nos bancos, como é que está demorando para chegar na ponta. Né? Então, assim, precisa tomar conta agora desse período, negociar o que dá para negociar, conversar com quem tem aluguel de imóvel comercial, conversar com os proprietários, negociar o parcelamento desses aluguéis, né? mais a longo prazo mesmo, médio e longo prazo, se for realmente esse o caso, e negociar em todos os aspectos, fornecedores, funcionários, né? O governo flexibilizou a questão dos funcionários também. Por exemplo, no meu caso, na minha empresa, em uma das meus negócios, eu tive que reduzir para meio turno, né? A questão de um funcionário meu, e negociar salário com ele também. Ou seja, a gente tem que reduzir funcionamento, reduzir carga horária para manter emprego, né? E manter aí, sustentar o funcionamento da empresa por um tempo. É fácil fazer isso? Não, não é fácil. Né? E a gente precisa realmente jogar aberto com os nossos colaboradores também, com a nossa equipe, para que a gente tenha uma medida que eles pelo menos compreendam, né? Pode ser até que não aceitem, mas pelo menos compreendam o que a gente está fazendo melhor por todos. Né? Mas em relação à primeira pergunta que tu fez, em relação ao empréstimo para as empresas, o grande maioria dos casos vale a pena sim. Algumas tem que reavaliar. E aqueles casos mais críticos, realmente talvez pensar no novo negócio. Com certeza. Até o André escreveu aqui e falou, algumas empresas aqui da cidade ainda o empréstimo não chegou. Então tem a máquina burocrática também, como o Elton disse aqui, entendeu? Pessoal, estão falando com o Elton Perini, boa noite, doutor e PhD em gestão de pessoas, pesquisador, palestrante e do lado financeiro. Nós estamos falando de finanças para micros e pequenos empresários, e isso é muito importante. O papo hoje não é basquete, não podemos só a vida... que não é só basquete, tem os outros aspectos, e aqui nós estamos tentando amenizar, tentar esclarecer as dúvidas das pessoas que estão necessitando também, que outros
outras áreas e outros aspectos. E, Elton, até uma pergunta pessoal minha. Por exemplo, uma pessoa que é empreendedor individual, ela tem um empréstimo, esse subsidiado do governo, não fala empréstimo bancário, do subsidiado do governo, porque até agora a questão da categoria profissional de educação física é que vai ser a mais afetada e não sabemos nem quando vai voltar, se dirá vai voltar. O governo ou alguma instituição, porque até agora o CREF, CONFEF aqui, CREF é que é o Conselho Regional de Educação Física de São Paulo, CONFEF é federal, entendeu? Não deu um parecer nada sobre isso. Nós sabemos, eu tenho consciência, nós sabemos que não podemos voltar por questão sanitária, tudo. Mas nós queríamos saber, se nós vamos ter algum amparo como esse na lei, perante a esse empréstimo para microempresários. Porque como nós somos EI, nós não somos mais nem MEI, nós viramos EI. Entendeu? O que acontece nessa área para nós, nesse aspecto? Alessandro, o que eu tenho observado e analisado, acompanhado as notícias também, é que tem duas áreas aí que estão meio que relegadas, né? Uma é essa do esporte, porque enquanto você tem, em todos os esportes, grandes clubes que têm a sua reserva, a grande maioria das pessoas que vivem do esporte não estão nesses clubes. Elas estão em estruturas bem menores, com um orçamento muito diferente, uma realidade muito diferente do que a gente vê aí. E uma outra área também muito afetada é a área da cultura, né? Então, a gente tem cultura e esporte praticamente aí vamos chamar assim, de um limbo, né? De tratamento adequado para essa situação. Então, o que a gente precisa realmente é de uma pressão mais forte, e aí é nossa como eleitores, junto aos nossos deputados federais e senadores, para que eles possam realmente se articular melhor nesse sentido. Ou a gente vai pagar o preço realmente de ter no Brasil essas duas áreas aí quase, né, que suprimidas totalmente. Né? A gente precisa realmente aí ter uma articulação melhor. Né? E aí não tem jeito. Por mais que a pessoa fale assim, mas eu não gosto de política, eu não estou nem aí com política, tem que estar aí sim. Né? A gente precisa cobrar de quem representa a gente. No nosso caso, nesse caso, seriam deputados federais e senadores, para que eles possam realmente levantar essa bandeira. Né? Tem alguns deputados de alguns partidos que são sensíveis a isso, né? E ministerialmente a gente sabe que não dá para esperar, né? Que o próprio ministério vai se manifestar. Não dá. Eu não acredito que o ministério vai se manifestar em relação a isso. Eu acredito que tem que ter uma mobilização mesmo, junto a esses representantes, deputados federais e senadores, para que a partir deles a gente consiga ter um atendimento nessas duas áreas. Agora, até o momento, o sinal tem sido bem nulo mesmo, né? Então, negativo, triste, né? É triste a gente ver uma situação como essa, um desamparo mesmo para essas duas áreas. Bom, Brasil. A Luciana Oliveira MVP, nossa amiga aqui, pergunta como funciona a tal reserva de emergência? Legal, Lu. Luciana, assim, essa pergunta é muito boa, que traz também esse assunto para todo mundo que está acompanhando a gente. E a reserva de emergência é uma preparação que você tem que ter o tempo inteiro. Agora, sim, a gente fala que na gestão do dinheiro, né, na nossa vida, a gente tem 4 movimentos, né? Que é o quê? É você ganhar, gastar, poupar e investir. Só que ensinaram para a gente, ou quando ensinaram, porque geralmente não ensinam, né? Quando ensinaram nessa ordem, né? Ganhar, gastar, poupar e investir. Não ensinaram para a gente que era ganhar e investir em segundo lugar. Né? Não é em último lugar. Então, a gente tem que ganhar e investir o tempo todo. Para quê? Para a gente ter a nossa reserva o tempo todo. Então, assim, se a gente tivesse essa educação, essa preparação desde sempre, desde escola, desde primário, a gente seria preparado com mais propriedade para fazer essa reserva com antecedência. Porque, olha só, no mundo, e a gente pode falar um pouco de mundo, se a gente for esperar por aposentadoria, a gente pouco vai aproveitar financeiramente a nossa vida. Se a gente não aprender a ter um relacionamento com o dinheiro a vida inteira,
Não adianta esperar a aposentadoria, porque na aposentadoria a gente ganha menos, a gente tem uma previdência que, no geral, está, né, tendendo a falir. Na aposentadoria, né, com a idade já mais avançada, a gente já não tem mais o mesmo nível de energia e nem de saúde, né? E muitas das pessoas que dependem do sistema oficial para se aposentar utilizam a aposentadoria e olhe lá para pagar remédios, né? Então, assim, acreditar nesse sistema de que a aposentadoria que garante a felicidade não é. O que garante a nossa felicidade e o nosso bem-estar é você ter um bom relacionamento com o dinheiro a vida inteira. Então, ter uma reserva de emergência não é só você ter um valor na conta, é você ter bons hábitos e bons comportamentos a vida inteira para ter a sua reserva para qualquer situação. E não é só para emergência, é para viajar, é para comprar o que você quer no momento que você pode, no momento de crise, você está preocupado mais com questões de relacionamentos familiares do que com dinheiro, né? Então, isso te dá uma flexibilidade, isso te dá uma tranquilidade na tua vida que realmente a gente precisa repensar nossos hábitos e nosso comportamento com o dinheiro. E isso vale para todas as pessoas de qualquer idade, né, de criança, terceira idade, qualquer pessoa. A gente precisa se eu não tenho, então já passou, estou muito velho para fazer isso. Não, você não está muito velho para fazer isso, você pode começar agora. Estou muito novo para fazer isso. Não, você não está muito novo para fazer isso. Pode começar agora, que você vai ter mais ganhos ainda. Então, não tem idade para você ter uma reserva de emergência. E essa reserva, ela começa com o comportamento de você se prevenir, se precaver o tempo todo. Ok, muito bom. O André Lobisomem está, de novo, aproveitando do assunto de aposentadoria, fala sobre a privada e como fazer. Aposentadoria, a previdência privada, ele diz isso, né? André, pelo que você perguntou anteriormente, eu estou entendendo que você é empresário, né? Não sei se eu peguei a ideia aí da sua pergunta e do teu perfil, mas olha só. A aposentadoria privada, ela é uma forma de reserva, tá? Só que hoje ela não é a melhor forma, tá? Não estou condenando. Estou dizendo que ela é uma forma de reserva, mas ela não é a melhor forma. Eu vou explicar por quê. Porque na aposentadoria privada, no sistema de previdência privado, apesar lá do benefício, né, no regime de desconto do imposto de renda, você tem alguns custos com a operadora. E esses custos com a operadora envolvem ali taxas administrativas, o salário lá dos diretores daquele fundo, salário da equipe. São custos que você está pagando para fazer parte daquele fundo. Então, ela não é a melhor alternativa por esses outros custos agregados. Então, hoje, um bom plano de aposentadoria é você aprender um pouquinho mais de investimento e ter seus próprios investimentos de longo prazo. E existem investimentos mais seguros, que não estão sujeitos a tantas oscilações como as ações de empresa, como, por exemplo, Tesouro Direto do governo, né? Que apesar das taxas serem diminuídas agora, mas continuam rendendo positivamente, enquanto as ações estão rendendo negativo, né? Então, você tem opções de investimento seguro que te dão mais ganhos, mais resultados no longo prazo do que a previdência privada. E alguns deles também estão isentos de imposto de renda, tá? O Tesouro Direto, não. Você tem uma taxa lá reduzida, mas paga imposto de renda. Mas esse tipo de investimentos, como, por exemplo, títulos imobiliários, que te dão isenção de imposto de renda dos ganhos. Então, tem alternativas. O que acontece? Quando você vai para um plano de previdência privado, você está pagando pela sua falta de conhecimento de investimentos. Então, uma outra coisa que precisa trabalhar na gente é aquela coisa de, deixa meu dinheiro para quem sabe cuida. Gente, se o dinheiro é seu, é da sua, importa para você. Então é bom você aprender um pouquinho mais, investir na sua educação financeira, para fazer algumas escolhas mais saudáveis para o seu dinheiro. Então, assim, previdência privada é uma alternativa válida, mas não é a melhor, é a mais cara. Se você pegar essa diferença e investir um pouco mais na sua educação financeira, você vai ganhar muito mais e fazer seus próprios investimentos. Além disso, a lei que tem experiência internacional, você não precisa investir só no Brasil. Você pode ter opção de investimentos. E, gente, não, isso que eu estou falando não é coisa de gente milionária, bilionária, não. Isso é coisa de gente simples, como eu e você, como qualquer pessoa que está aqui assistindo a gente, que pode começar com R$10, R$20, R$30,
com esses valores baixos é possível começar. O que eu falo muito nos meus treinamentos é assim, investimento não começa quando você tem 1 milhão. Investimento começa com um hábito. Então, você precisa primeiro criar o hábito de investir 10, 20 reais todo mês e não mexer nesse dinheiro, porque é um dinheiro para trabalhar no seu lugar. Quanto mais você investe, mais dinheiro você tem trabalhando no seu lugar. E aí, menos você fica dependente do teu trabalho hora, né, para ter retorno do seu e ganhos, né, para sua renda. Não, você vai ter o dinheiro ali investido para ganhar. Então, André, procure um bom fundo de previdência privada, se você for por esse caminho. Mas minha dica é, invista mais na sua educação financeira e crie seu próprio fundo de aposentadoria. Boa. A Luciana MVP aqui tem uma outra pergunta. Qual é a diferença da poupança e corretora de valores? É seguro deixar o dinheiro na corretora? Legal, Luciano. É super seguro, sim, assim como os bancos, tá? As corretoras, elas também têm uma margem, né, de segurança junto ao Banco Central, tá? Então, aquele teu valor ali, ele está seguro, tá? É tranquilo esse investimento. E outra coisa, a poupança já não é mais investimento, né? Ela é sim uma forma de você reservar o dinheiro por um tempo para você investir em algo maior. Você pode usar a poupança, né, para fazer essa reserva e depois fazer um investimento maior. Mas ela não é investimento. Por quê? Porque ela rende muito menos que a inflação. Então, você tem algo que você investe, que você ganha menos que a inflação, você está perdendo dinheiro. Então, a poupança ela tem essa característica de render menos que a inflação. Então, a gente não pode assumir mais que ela é investimento, mas pode ser utilizado para guardar e acumular dinheiro para um investimento maior. Quanto às corretoras, só um detalhe, é pesquisar bastante as corretoras. Existem várias opções disponíveis hoje no mercado, né? E muitas delas hoje que não cobram mais taxas de corretagem e outras taxas agregadas. Então, é bom dar uma pesquisada antes, né? Se informar melhor sobre a questão de taxa de corretora, de investimentos, para escolher a sua, né? Muitas são digitais hoje, então dá para abrir direto no celular. E que nem eu falei, dá para começar com 10 reais, 20 reais, 50 reais por mês, né? Não espera ficar milionário para começar a investir, porque não é coisa de milionário investimento. Investimento é para todo mundo. O que falta, na verdade, é um preparo nosso, uma orientação, tá? E comece a partir de hoje, que com certeza os frutos vão vir logo. Muito bem, muito bem. Muito bem. A educação financeira, infelizmente, eu vejo, Elton, que é uma coisa que nós brasileiros, como nação, não fomos educados para isso, entendeu? Independente a classe social, econômica, porque muitas vezes você vê história de gente que estava lá em cima, desceu porque não saber usar o dinheiro, gente que subiu, voltou, desceu, porque aqui é sempre essa gangorra. E é importantíssimo mesmo esse bate-papo, ainda mais agora nesse momento de quarentena, e saber até o que está acontecendo no mercado. Bom, a pergunta atual, já que nós estamos falando em mercado financeiro, até uma amiga minha, antes de eu começar com você, me ligou da Grécia, né? Que legal. Falando assim, Alessandra, que loucura que está acontecendo aí. Eu falei, deixa de lado, ela é brasileira, filha de grego com brasileiro, ela fala português também. Aí ela virou e falou assim, eu falei assim, olha, deixa de lado essa situação, mas como pode? O euro tá 6,70. Como que tá acontecendo? Dólar, então? E outra, eu tenho uma amiga que veio da Itália agora, que tá morando, voltou a morar no Brasil praticamente na semana que iniciou a pandemia, que fecharam as fronteiras, conseguiu o voo. Sim. E seguinte, essa oscilação do dólar no mercado, dólar, euro e libra, que estão um preço proibitivo. O que você acha? Como você mexe com o mercado financeiro? Qual que é? Por que isso? A reação do mercado perante o decreto de estar em quarentena foi por causa disso? O que é o reflexo desse? Porque eu não estou vendo muita economia, eu estou evitando algumas coisas para não ficar mais louca, entendeu? Verdade. É verdade, Ale. Tem tanta coisa impactando em todos os lados, né? A minha mãe, por exemplo, está em Portugal, né? Minha irmã está lá com ela também. Ela já está lá há uns 11 anos.
E a minha irmã precisou até mandar um dinheiro e eu faço a operação aqui para ela, né? Então, é exatamente o valor que você está falando aí, né? Então, assim, ela pediu para mandar 3 mil reais, a gente foi converter, deu 400 e alguma coisa euros, né? É um Uhum, absurdo, né, a diferença. Agora, do outro lado, quem está na zona do euro está tendo passagem de avião muito mais barato, né? Está tendo produtos muito mais acessíveis para eles, né? A diferença é que uhum, a gente agora comprar, por exemplo, se ela comprasse uma passagem para o Brasil e de volta de Portugal para cá, antes ela estava pagando 800 euros, agora ela paga 400. Então, para eles é muito vantagem. Acontece que para nós o câmbio disparou, né? O uhum. câmbio disparou. Então, assim, uma economia como a nossa, né? Que é uma economia de desenvolvimento, que ela depende muito ainda, né? Vende muito produto bruto, né? E pouco produto beneficiado. A gente tem a gente tem essa exposição ao mercado externo com muito mais fragilidade. Então, isso faz o câmbio disparar, claro, além de outros fatores que estão envolvidos aí, não é só isso, é claro, mas a gente tem uma exposição maior. Então, não dá para comparar a nossa economia com economias de grandes países ou até mesmo com a economia da China, que é uma grande potência produtora de bens manufaturados, não é de bens básicos, né? E a gente fica muito É. no básico aqui no Brasil. Então, a gente precisa amadurecer muito enquanto economia. Várias coisas que não foram feitas antes, que agora manteriam a gente, como, por exemplo, estradas e meios, outros meios modais de transporte, como ferrovia, né? A própria utilização dos rios aqui na região norte. Então, Isso mesmo. tudo isso aí abandonado aumenta nosso custo. Então, enfim, tem uma série de fatores que levam a gente, como Brasil, a ser mais expostos aí no mercado mundial. Agora, a questão é a seguinte, Ale, seja a crise que for, sempre vão existir boas opções de investimentos. Então, para quem quer realmente investir, também é um bom momento, né? Também é um momento que grandes empresas que hoje, claro, vão sofrer prejuízo, mas tem um excelente valor de mercado para compra, quem tiver disponibilidade para comprar agora. E vai colher esses frutos aí nos próximos 5 anos, com certeza, né? Porque nos próximos 5 anos a economia vai tender a se reerguer, né? Então, a gente tem um momento também de oportunidades em alguns segmentos. Então, não vamos imaginar que por conta dessa crise generalizada não existe nenhuma oportunidade. Existem algumas oportunidades que, se bem observadas, podem sim trazer bons resultados aí na economia, seja no nosso bairro, né, ao redor da nossa casa, seja investimentos aí em grandes empresas. Isso também a gente precisa observar. Sim, é isso que você disse é verdade. É um reflexo também, porque nós só produzimos matéria-prima, a questão nossa de infraestrutura de transporte, rodoviária, independente. Não é só rodoviária, é transporte, tem tudo a ver e é uma coisa que muitas vezes o brasileiro não pensa. Ah, o nosso produto muitas vezes encarece, lógico, também a alta taxa de imposto que tem, que a carga tributária brasileira é uma das mais caras do mundo, comparado à França, só que a França, depois de retorno, tem muito mais, porque eu morei na França e eu tive que pagar imposto também. Você tem mais retorno do que aqui, entendeu? Eu também não tem um jeitinho de se burlar, que você pode burlar um ano, no outro ano ele vai buscar você ao lugar que você está no mundo e você vai ter que pagar para eles. É bem assim, é que nem Estados Unidos também, quando eu joguei na E WNBA, funciona, né? E funciona. Diferente. e funciona. Você pode sonegar o imposto um ano que você teve lá, mas ele vai te buscar, ele vem te buscar aqui no Brasil. Ele vem te buscar aqui no Brasil. Então, Verdade. isso tudo é um reflexo até, não é só de hoje, pessoal. Nós temos que ver, a pandemia veio a calhar, até uma reflexão que eu tive perante a isso, de todos os problemas que nós já temos já de anos e anos, ou de um século. É isso, Elton, você que estudou PhD, esse panorama muito mais econômico do que eu, porque eu na realidade, eu de economia falo muito pouco. Não, eu tenho algumas coisas, alguns conceitos, não é que eu estou estudando, não estudei e não posso falar muito. Com certeza, Ale. É muito nesse sentido, sim, que você está falando. E outra coisa, o mundo inteiro vai sofrer a depressão. A diferença é das economias mais Hum. preparadas, elas vão sair mais rápido dela.
Não é que não vai Uhum. sofrer, vai sofrer também, né? Só que eles vão conseguir sair mais rápido desse movimento de queda para subir. A gente nem tanto, né? Por essa falta de preparo, por essa falta de estrutura base da economia, né? Mais de 12 anos, mais de, sei lá, 15 anos aí de confusão política, né? E que não passa nessa confusão política para ter uma estabilidade. E a gente só perde com essa confusão, né? A gente só perde com essa Uhum. indefinição, com essas brigas e discussões que não levam a nada. Enquanto se deveria estar discutindo aonde que o Brasil quer chegar de verdade, onde é que o Brasil precisa chegar para as pessoas usufruírem desse bem-estar em toda a sociedade, e não aumentar as favelas, e não aumentar a população de baixa renda, né? E não aumentar a crise que, na verdade, é mais social do que econômica. Com certeza. Pessoal, eu estava lendo um jornal italiano só para dar um parecer perante que todo mundo falando, porque Brasil, porque Itália, porque Alemanha, porque China, fica assim. Ontem teve um dado que já saiu, eles saíram no começo dessa semana da quarentena organizada, pessoal, né? Sair todo mundo parecia um boi, sair e abrir a porteira, tá? Por favor, pensa bem, não é bem assim, porque tem gente ainda que tá vendo que acha que tudo é assim, como falando que Milão estavam dançando no meio da rua. Bom, perante essas fake news eu não aguento. Você sabe quantas pessoas na Itália, Elton, já a Coldiretti, que é a Associação das da Azienda Agrícola, da Agrícolas, colocou o dado, esse dado é muito interessante, que já estão passando fome na Itália. 700 mil. É muita Faz gente. uma semana, eles não conseguem mais juntar que a união das pessoas, distribuir cesta básica, tudo, perante das pessoas que já estavam na pobreza por causa da crise de 2008, tudo aquilo lá, aí juntou com isso, e o problema até é que tinha crianças que se alimentavam, né, da merenda escolar, e a escola só vai abrir em setembro. Então você imagina, eles estão loucos. Nós estamos em maio, até setembro, quer dizer, as associações que estão se unindo para a cesta básica, cada dia está aumentando mais o número de pessoas que estão passando fome e não estão segurando lá. Então, pessoal, é até para um dado para nós pensarmos e refletirmos perante do que está acontecendo. Até a questão de tentar ficar em casa e para não propagar mais o vírus é importante, porque se nós ficar mais um mês em casa, a economia explode. Não vai ter rico, não vai ter pobre, que todo mundo vai passar fome. Não é verdade, Elton? Totalmente, Ale. A gente, acima de tudo, tem que ter muita consciência nesse momento. Seguir os estudos sérios, não fake news, seguir realmente dados fundamentados, embasados, e que estão demonstrando aí que a gente precisa manter isolamento, distanciamento, né, para poder colocar sob controle mínimo essa situação. Porque controlar mesmo a gente não vai conseguir, né, Não, até que venha realmente um tratamento eficaz que até agora ainda não chegou, né? Então, não. Não assim, vai chegar em 2 anos. a gente precisa desse distanciamento, né? E as pessoas estão brincando, né, com a situação, né? Esse próprio final de semana aqui na minha cidade, em Porto Velho, um número absurdo de gente circulando nas ruas, né? Então, assim, é brincadeira, assim, o pessoal não está levando a sério, ou está achando que Não. realmente é só fazer piada, e não é fazer piada, gente, é muito sério isso, né? Uhum. Quando o número se transformar num nome, né, e que Deus do livre não chegue, né, É. vai chegar num nome próximo a gente aí vai ser impactado, você vai ver, não é brincadeira, é sério esse negócio, vamos se distanciar, vamos fazer isso antes, vamos fazer isso por consciência e não por dor, né? Então, realmente, a gente precisa ter muita consciência em relação a isso, né? E aí, Ale, e aí eu acho que é um pouco seu lado também para compartilhar algumas dicas para o pessoal, até porque a gente tá avançando aqui, mas assim, criar suas próprias rotinas dentro de casa, criar seus próprios Essa é a sua mensagem, então. exercícios. Elton. Essa seria a sua mensagem, porque todo mundo deixa uma mensagem de quarentena no final. Então, essa é a sua mensagem de quarentena? Pode continuar, desculpa te ter te cortado. Isso, isso, mas é Por muito nesse favor. sentido, sim, né? Até porque o Instagram limita a gente aqui no tempo, né? É. Mas assim, cria a sua própria rotina, ter seus próprios exercícios.
o nosso corpo ele precisa se exercitar. A gente está com uma profissional de alta performance aqui que sabe disso, né? Então você precisa ter um movimento, né, no seu corpo. Então tenha seus exercícios. Você não precisa virar um atleta em casa, mas precisa ter exercício, ter prática para você realmente ter essa mobilidade em casa. Outra coisa, procura modos alternativos também, meditação, se for o seu caso, yoga, se você gostar. Procura meios alternativos para também espairecer sua mente, né? Abrir sua mente, oxigenar sua mente, né? Outra questão, estude, né? Estude aquilo que agrega valor para você. Nada contra entretenimento, nada contra os besteróis. Eu também gosto de assistir os programas de besterol, mas não fique só nisso, porque a sua mente ela precisa se desenvolver. E para se desenvolver, livros grossos, né? Um bom documentário, um bom vídeo, curso aí na internet, né? Acompanhe ali, ela está com muitos conteúdos bons aí para você se manter ativo também, física e mentalmente. Acompanhe a gente também, eu tenho um treinamento de bem-estar financeiro na prática e alguns desafios de finanças pessoais. E uma outra questão onde você quer estar quando a quarentena acabar? Onde você quer estar como membro da família, como um profissional, como empresário, como empreendedor? Onde é que você quer estar? Porque você precisa se preparar agora para estar lá nesse momento do jeito que você quer estar. Então prepare-se hoje e seja pronto para quando esse momento chegar, você é a pessoa mais preparada para assumir a sua posição. Muito bem, Elton. Muito obrigada. Só um minutinho. Eu tenho que anunciar a live de amanhã. Amanhã vai ser dupla live, gente. Primeiro com o Dr. Álvaro Costa, infectologista do Hospital das Clínicas. Nós vamos falar sobre Covid com a pessoa que está aí no batalhão de frente. E depois, às 19 horas, e depois diretamente de São Francisco, meu amigão, ator, que trabalha com o Brave Kids, que é um projeto de amor, de ator, ele vai em campos de refugiado mundo afora, Creu Kelab, que também infelizmente teve o Covid, e ele vai explicar para vocês que não é fácil, pessoal. Então, amanhã, no mesmo horário, às 19, nós já começamos e saímos de uma e entramos na outra, legal? E Elton Parente, muito obrigado. Obrigado, seguidores. Por favor, deixa a sua rede social aqui, os seus contatos, para que o pessoal que esteve na live, seguidores, e quem vai assistir depois, possa entrar em contato com você e tirar algumas dúvidas. E quando você tiver, eu vou começar a te acompanhar também as lives, todas essas coisas, porque eu gostei de algumas coisas sobre educação financeira, que, independente se eu sei alguma coisa, eu tenho que também tá ligada, viu? Obrigadão, por favor, pode falar. Tamo junto, Ale. Obrigado pela oportunidade, né? Onde eu imaginaria estar com uma campeã, né, brasileira e mundial, né? Uma honra para mim. Muito obrigado pelo convite. Fico muito grato mesmo a você e a Luciana. E sucesso nos seus projetos, né? E parabéns pelo trabalho que você está realizando. Com certeza está ajudando muita gente. Obrigada. Então tá bom, tá aqui, ó, @EltonParente, ponto parente, ponto parente, é a rede social dele. Quem tiver dúvida, quiser conversar com ele, bater um papo que nem o André Lobisomem, que eu acho que ele tá querendo fazer algumas coisas lá em Arco Verde, que eu vou visitar você, hein? Pessoal, lembre-se, por favor, se cuidem, cuidem doentes queridos. Olha, obrigado por estar aqui, disponibilizar essa 1 hora do dia comigo para tentar esclarecer algumas coisas. Reflitam, reciclem e, ó, tenham uma ótima noite de segunda-feira. Até amanhã. Fique em casa. Tchau, tchau, Elton. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abração aí para Porto Velho. Eu quero um dia conhecer. Eu não conheço. Valeu. Tá bom? Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.